Partiu mais um vídeo! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, já se inscreve aí, compartilha, curte. Deixa o likeão. Deixa o like. Hoje estamos em Salinas. Você conhece Salinas? É a terra que faz muita cachaça, né? Capital da cachaça. Só que a gente não bebe, então ó, essa a gente vai pular. Hoje a gente veio apresentar para vocês quais foram os gastos nossos dos primeiros 30 dias na estrada. Não só os gastos, a nossa experiência. Qual foi as nossas impressões, quais foram os nossos medos, quais foram os nossos erros, que tivemos bastante, porque querendo ou não a gente saiu oficialmente há 30 dias. Então pedimos a demissão, fizemos uma revolução na nossa vida e iniciamos uma nova jornada. Muita gente foi contra a gente, muita gente a favor, muita gente pega eles, não pega não sei o que. Mas nós escapamos. Mas é assim, a vida é assim, é igual dizem, que no sofá da sala é o lugar onde nada acontece, né? Então muitas vezes a gente está parado igual aqui, ó, no posto de gasolina, você fala, às vezes eu pergunto para ele, ele me pergunta, você preferia estar lá na nossa sala assistindo a televisão? Não me vejo mais. Eu prefiro estar aqui vendo paisagem, eu prefiro estar aqui no posto de gasolina. A gente estava almoçando, eu falei, nossa, quem diria que eu estaria fazendo comida no posto de gasolina e descascando amendoim. Então, top das galáxias. A vida mudou muito. A gente está reaprendendo a viver, estamos reaprendendo a administrar gastos, custos. Então, primeiro vamos começar já com os erros, gente. Quais foram os nossos primeiros erros? Se você está pensando em largar tudo e cair na estrada, então... Pega essa dica. Pega essa dica, porque o nosso principal erro foi o deslocamento. A gente rodou muitos quilômetros, sabe aquela vontade de chegar, de gravar tudo, de mostrar tudo, e a gente rodou muito. Rodou muito. E a gente se desgastou. Foi muito, a gente gastou muito. mais de 2.000 quilômetros. Vamos falar logo quanto que gastou ou deixa pro final? Vamos falar, né? Vamos falar logo quanto que a gente gastou. 3.162,38. Depois no final a gente detalha. A gente vai detalhar. Se vocês querem cair na estrada, fica até o final para vocês verem os gastos, como que é detalhado. Entendeu? Porque muita gente fala assim, dá para viver na estrada com um salário mínimo. Dá, mas se você ficar parado. Se você ficar parado. As pessoas, eu vivo com salário mínimo. Se você encher o tanque do seu carro, fizer uma comprinha mais ou menos e ficar parado num posto de gasolina, você vai viver. Porque mas se você quiser ter... apresentar ponto turístico, né? Conhecer se você conhecer lugares, porque o intuito do canal é esse. Quem viaja é isso, é conhecer lugares. Não é você sair de casa e ficar trancado dentro de um carro em algum lugar. Então, você vai gastar. E a gente vai detalhar tudo agora no vídeo. Então, o nosso primeiro erro foi esse, foi o deslocamento. A gente atingiu um ponto ou outro numa velocidade. Por exemplo, nós saímos de São Paulo, né, região de Interlagos, e a gente foi de repente até o Alto do Caparaó. Isso, uma distância muito longa. E nisso a gente fez num tiro, né? Num tiro. Sendo que abastecendo, saindo. Desgastante, nos desgastou, nos tirou o prazer de conhecer muitos lugares em Minas, por exemplo. Exatamente. A gente passou por Congonhas, Diamantina, passou por Muitos de lugares top que dava para conhecer, a gente fez num tiro só. Quando viu, já estava lá na frente. Aí a gente falou, nossa, já passou muitas cidadezinhas. Então não vamos voltar, então deixa para volta. Então isso é um dos fatores. Então quando você sai para viajar, curte. Digo que isso foi um erro de roteiro? Erro de roteiro, eu coloquei como erro de roteiro. Porque assim... Nós saímos do estado de Minas Gerais, aí a gente passou por Maria da Fé, passou por Monte Verde, passamos Montes Claros, passamos por um monte de lugar. E foi. Entendeu? Mentira. Então, é assim, roteiro é uma coisa muito importante. GPS bugado. Nossa, isso deu dor de cabeça na estrada, galera. O GPS mandou a gente para cada estradinha de terra que falava que ia cortar e ia sair na rodovia, que quando você chegava lá no meio era um vilarejo pequenininho e ninguém sabia te dar informação para voltar para a estrada. Num dia a gente gastou R$70. A gente ficou dando volta, não sabia voltar para lá, o GPS não pegava, não tinha sinal de celular. E aí ele fica, entra à direita. Tem esse vídeo. Tem um vídeo, eu vou Duas deixar vezes linkado. a gente ficou perdido com o GPS. GPS. Ele fica, entra à direita, na direita não tem nada para você entrar. Não tem nada. É como se fosse um curral de fazenda, não tem o que fazer. Não tem, a gente teve que atravessar a porteira, Então assim, o GPS bugado, agora a gente adquiriu assim, a experiência da estrada. Nós adquirimos uma outra, a gente abre pelo Street View e vai olhando se é de terra, se não é, se como tá, se é asfaltado, se é via desconhecida. Então a gente vai aprendendo com os erros, né? Mas se você assistir esse vídeo, com certeza você não vai errar.
Pontos turísticos abandonados. Gente, a gente Nossa, fugiu um pouco ponto turístico, que eu falo assim, tipo, Campos do Jordão, agora inverno é alta temporada. Alta temporada. Então a gente falou, vamos fazer praia. Só que a gente chegou nesses pontos turísticos que era praia e tava A gente se abandonado. espantou, galera. Tava um cenário apocalíptico, né? Tava tudo destruído. Acho que alta temporada eles passam uma maquiagem perfeita, que a cidade é linda. A gente chegou lá e falou, vamos se dar bem. Era pousada fechada caindo aos pedaços, era uma estrada esburacada, aqueles quiosques Abandonado. de beira de Da praia, praia. tudo a maré levando, sabe? Muito E não tinha abandonado. ninguém para você pedir informação. Tem vídeo, vou deixar linkado também. Então, a gente sofreu muito. Então, assim, querendo ou não, é melhor você fazer os pontos turísticos, pelo menos você vai ter uma boa impressão. Ou se não, no final ou começo de temporada, porque nós, assim, escolhemos pontos que nós vimos, falando, nossa, olha que lugar legal, bonito, quando chegou lá, não funcionou. Não funcionou. Uma outra coisa que a gente, assim, queria falar muito era os pontos turísticos pagos. Porque, igual eu falei, a gente está aprendendo com os nossos erros. Porque no decorrer do caminho, a gente encontrou muitos lugares que era pago, não é? Exatamente. Era muito parque estadual que era pago. Meu, assim, R$160 para nós dois para fazer não rola. E não... assim, quando é no meio de semana, você chega igual no Alto do Caparaó lá, vamos supor, tem um estacionamento lá. Você no meio de semana não paga, chega final de semana você paga. Vamos supor, um exemplo. Aí você chega final de semana e eles querem cobrar tudo. No meio de semana você pode deixar o carro lá que não é pago. Então isso é uma coisa assim que assim, é e bom. assim, de 10, 15, 20 reais que você vai dando, deixando, sua viagem acaba mais cedo, né? Então aí eu volto àquele negócio, roteiro. Toda vez que você for para uma cidade, aprendemos com nossos erros. A gente já pesquisa. Tem pontos turísticos gratuitos para fazer, a gente consegue ver o que a gente vai ver. Se não, a gente nem passa. Não vamos e outra, passar. Quilometragem pequena. Hoje a gente anda 70, 80 km e só. É porque a nossa renda ainda é das nossas economias, né? A gente não tem nenhum apoiador, a gente não tem nada de... nada. Como chama? O pessoal que faz... Apoiadora. Nenhum patrocinador, a gente não tem nada disso, Não, entendeu? nós É estamos nossas com uma economias, cara e com a coragem. tá? Aí tem gente que fala, você chega no camping para fazer, você tem que fazer parceria. As pessoas não vão querer fazer parceria com a gente, porque a gente é um canal pequeno, galera. A gente está começando. A gente está começando, eles falam, quem são vocês? Então, ou você paga ou você fica no posto de gasolina, é o que a gente está fazendo. A gente está ficando no posto de gasolina, né, amor? Isso, a maioria das vezes é posto de gasolina. E aí a gente questionou algumas coisas. O medo, a gente sentiu medo em alguns pontos que a gente chegou. Incerteza de ponto de apoio. Por quê? Porque quando a gente chegava lá, por exemplo, o próprio posto de gasolina, a gente passou sufoco em alguns. Sufoco, Porque assim, dava medo mesmo de ficar. Então o medo foi um dos pontos também que a gente levantou. Medo de onde ficar, medo da rua. Por isso que eu falo, se você tem um canal de viagem, vou dar olha, é super Essa é a sério. dica, hein? Pega a dica. Super sério. Se você tem um canal de viagem, seja honesto quando você fala assim, eu dormi aqui, eu parei aqui, entendeu? Porque outras pessoas podem estar seguindo os seus passos, entendeu? Quando você chega de lá, você vê que não é nada daquilo que a pessoa falou. A gente passou por um lugar, né, amor? Que a gente pensava, a gente assistiu o canal dessa pessoa e ele deixou aparecer que o estacionamento era grátis. Era grátis, que o lugar era tranquilo para fazer um wide camp. Quando chegou lá, não dava, não tinha condições nenhuma. Você vê muita gente na rua mal intencionada, você vê as pessoas te olhando estranho. A gente foi no camp perguntar se podia parar, ela falou, você pode parar, mas é R$40 por pessoa, a gente só dá... A gente assistiu no canal que a pessoa falou que ficou lá e era o estacionamento que ele disponibilizava. Mas não, foi R$80 que a gente precisou ficar. Ficou uma noite e a gente partiu, né? Abelha. Desculpa. A gente foi e partiu. A gente para em muitas ruas que as pessoas já chegam olhando para dentro do carro, porque sabe que tem equipamento, sabe que tem computador. É complicado. Passamos apuros em Mucugê. Que eu não sei se é porque era lá na época de igual festa, eu não sei se vocês já vão estar assistindo ou esse vídeo vai entrar depois, mas vai estar no canal. Eu tava editando o vídeo, a Leide estava atrás no carro, o cara sentou na porta de trás aqui, não foi, amor? Ele sentou perto do carro aqui e a janela estava aberta e foi uma distração que a gente teve. O cara estava escutando tudo que a gente estava conversando. Quando eu olhei pelo retrovisor, eu vi o cara sentado ali.
Aí eu peguei, disfarcei, tirei o carro de lá, tudo, ele pegou e ó, isso saiu. no posto de gasolina. Então eu falo assim, nós, infelizmente o Brasil hoje tem um dos grandes índices de criminalidade, de furto então de celular, isso te deixa tudo. um pouco inseguro, a gente pensa muito bem, a gente dá dica, por isso que quando chega nos a gente lugares, tá indo com a cara e com a coragem, a gente vai dar olhando os locais, se é seguro, se não é seguro, se tem grade, se não é grade, se é isso, quais são as estatísticas de criminalidade, infelizmente a gente não vai mentir no canal, não vai então mentir, eu falo, entendeu? se você tem um canal, cuidado com o que você posta, porque às vezes você estava levando outras pessoas ao erro também. Exatamente. Outro problema que nós tivemos foi internet. As pessoas, a gente assiste canais, nossa, a internet aqui é maravilhosa, nossa, a internet voa. No mesmo posto que a gente foi passando e foi ficando, não tem sinal nem de celular nem de internet. Você vai pedir a internet e o cara fala, vai pra que você quer ir o Wi-Fi? Ah, pra me localizar no mapa, pra onde você quer ir? Eles não dão a senha do Wi-Fi. Então, a gente teve dificuldade. A primeira vez que a gente saiu foi de férias, em outubro, por aí, de 2022, a gente foi pra Bahia. Super tranquilo, pegamos também internet, não sei o que. Só que dessa vez, infelizmente, não tem foi que subir possível. Vídeo pro YouTube. Então foi um ponto de atenção que a gente tem que ter, sinal de internet. A gente entendeu? fez 2 planos, em TIM e Vivo, nenhum dos dois funcionou. Nós fizemos todas as operadoras, gente, pra ver se funciona e não Você funcionou. tem a Claro, né? Isso. Não funcionou. Outro ponto que é muito crítico durante a viagem, que você tem que prestar muita atenção, é a água. A água. Gente, tome cuidado com a água, não é toda água que é potável. A água daqui é amarela. A gente gastou muito dinheiro com água, porque assim, mas querendo ou não, a gente ia gastar mais com antibióticos se a gente pegasse uma infecção. Então, a gente estava evitando futuramente ter algum tipo de... Porque viajando num carro, você assim, a gente não tem convênio médico, não né? tem. Então, se tiver que sair, ou a gente vai para o SUS ou vai... Então a gente evitou a água potável. A gente cozinha A água é salobra, é bem e pesada. bebe com água. Independente de que seja ou não seja, a gente sempre água potável. Então assim, as águas estavam sem condições de consumo. Então foi uma outra coisa que o custo foi um pouquinho grande, elevado, mas vale a pena, eu acho que vale a pena. As estradas sem condições, gente, essa aí a gente... É outra coisa que eu volto lá no bendito do roteiro. A gente aprendeu a olhar as estradas. Se a estrada é de terra, a gente não tá entrando mais. Não tá entrando. Porque... Eu sei, se é um percurso pequeno, 2, né? 2 km, 4 km, a gente releva. Mas olha, tem umas estradas que quem já viu nos vídeos aí, é sofrido. O carro não é mais um carro, é uma casa, né, amor? Que a gente tá carregando aqui, a nossa casinha. O carro bate todo embaixo, pode quebrar a suspensão, pode furar pneu, rasgar pneu. Não, então a gente tá já vai entrar disso. naquele bendito dos gastos. Então a gente evita agora, a gente faz. Aí já entra de novo no roteiro, entendeu? Então o primeiro mês a gente teve esses 30 dias a gente teve uma percepção diferente daquilo que as pessoas falavam. Ah, se vive com 1.100, mas como se faz conteúdo, se vive como que você e apresenta roda? locais. Então, por isso que eu falo de novo, eu volto àquele coisa. Se você tem um canal, tome cuidado, porque às vezes as pessoas são influenciadas pelo que você fala, vai entendeu? iludir você para dar visualização para ela. E não é isso, gente. Não é isso, não. Não é isso. A gente tem que ser transparente. A gente está lidando com vidas, a gente está lidando com informações. Quantos canais que eu vejo aí, a gente com R$1.000, 1.000 e pouco vive na estrada bem. Mentira, não vive. Não vive bem. Porque igual eu falei pra você, gás, a gente teve que consumir gás. Eu não vou andar com um botijão de 13 quilos. Gás foi um consumo alto, mas porque a gente precisa cozinhar, entendeu? A gente vive do mínimo, amor. Então. E deu 3.162. Então vamos lá, eu vou fazer agora vamos falar dos gastos. Gasolina. Acho que é um dos gastos maiores que a gente teve. A gente sabia que ia ser o maior, né? R$ 1.263,48. Pedágio eu achei barato. Pedágio foi barato. R$ 41. R$41. Alimentação, R$ 1.166,01. Do básico, hein? Básico. Nada de extrapolia, pizza, nada dessas tranqueiras, não. Rolou uma pizza. Rolou, né? Uma. Ah, foi verdade, rolou uma pizza. Uma pizza que foi lá na Pedra Azul. Pedra Azul. Foi a única pizza que rolou. O resto foi, cozinhando, almoço, jantar, lanche, até coxinha, essas coisas a gente evitou. Para evitar também contaminação. Material de apoio. Material de apoio. Quando eu falo material de apoio, o que é o material de apoio? Nós compramos a caixa d'água, né? Cadeado, caixa d'água, a gente comprou um suporte para o celular, esse tipo de coisa. O cadeado, para quem acompanhou no vídeo, sabe que o nosso baú off-road quebrou a chaveta dele, eu tive que furar para colocar um cadeado. Então esse foi
Camping, R$340. Pesado, hein, galera? Foi 340. pesado. Eu fico assim. Muitas vezes eu tentei falar se tinha como dar um desconto. Não. 340. Até porque, igual a gente ficou no Alto Caparaó, ela também era pequena, né? A gente não tem nem como. A gente também tem que ter um pouco de bom senso, né? Mas tem. Então, 340. Lavanderia, R$15, né? Essa aí eu gostei. Essa foi Olha, porque a barata. gente ficou em camping, a gente aproveitava o apoio para ir lavando. Banho, R$10. Saiu barato esse. A maioria a gente tomou banho na nossa barraca de banho e posto de gasolina que foi de graça, né? Tanto Isso. gelado como quente. Nós utilizamos 7 gás 7 gás. gases. Sei lá, 7 gás. Deixa aí no comentário o que você acha. Sei lá. 7 gases, vou falar gases. 7 Refil de gás. E foi o que mais impactou, porque, por exemplo, em Arraial da Ajuda a gente pagou R$38. Nossa, caro, hein? De R$15 que a gente tava pagando. Olha, R$38. Então, assim, isso elevou o custo muito. Bastante. Né? Mas não foi só também coisas ruins, porque nós vivemos muitas coisas boas que a gente nunca vai esquecer de tudo. Muitos aprendizados. É por isso que eu falo assim, esse negócio de trabalho em equipe, a gente tem esse negócio de trabalhar em equipe, a todo momento nós dois. Tem que ser assim, né? É a nossa empresa, né, amor? É uma empresa, é a nossa empresa. A gente tem que cuidar um do outro sempre. E tudo que a gente está aprendendo na estrada, todas as pessoas boas que estão passando no nosso caminho, a gente vai levar para sempre a experiência que a gente está. Conhecemos muita gente boa, Entendeu? muita gente que, sabe, estimulou. Tem os que dá medo também, mas tem muita faz pessoa parte. boa. A maioria falou. Nesse percurso de 30 dias, eu vou tá expondo quais foram os lugares que a gente passou. Então a gente começou por o Alto do Caparaó, aí a gente foi para Pedra Cruz, no Espírito Alto do Caparaó, Minas Gerais. Por isso que eu falei, a gente saiu de São Paulo, Alto do Caparaó. Pedra Azul, em Domingo Martins, Espírito Santo, apaixonante aí o lugar. Aí veio Aracruz, que é a Praia do Coqueiral. Linda, assiste o vídeo aí, galera, tá lindo lá o vídeo. tem um monte de praia, a gente foi passando, mas como assim, é orla da praia, né, e é tudo uma pegada na outra, a gente colocou como aí Praia do Coqueiral. Conceição da Barra. Conceição da Barra, gente, também lindo lugar, é o encontro do rio com o mar. E Itaúnas? É o meu lugar predileto até agora. Apaixonada por Itaúnas. Moraria lá, não moraria. Mas é lindo pra você passar uma temporada. Lindo, lugar lindo. Ainda tem as dunas, vale a pena conferir no vídeo. Isso, eu só achei um pouco difícil pra você ficar na rua ali, porque a gente teve que ficar limpando, camping. Não tem condições, porque eu não encontrei água na rua, não tinha. A não ser que a gente, sei lá, negociasse com algum morador, alguma coisa pra ter. Mas enfim. E Costa Dourada? Costa Dourada. É um lugar lindo, tem as falésias, tem um lugar lindo, mas dá lindo, medo lindo. ali, galera. Mas assim, olha, gente, se você não assistiu o vídeo, assiste. A gente passou o maior perrengue nesse lugar. Eu até coloquei o título, 319, estamos prontos, porque ou estrada ruim. Aí eu falo assim, não foi só a estrada, né? O perigo. Sabe aquele negócio que eu falei assim? Pontos turísticos abandonados. E pior que teve uma hora que a gente estava na rodovia, que passou uma caminhonete 4x4 com cheio de homem, tinha uns 5 homens dentro da caminhonete. Eles entraram à esquerda, a gente ia entrar à esquerda. Quando a gente entrou à esquerda, eles estavam parados ali. Se quisesse fazer alguma coisa, amor. Então. O pessoal tava fazendo xixi no meio da rua e a gente passando. É uma então, coisa Costa Dourada, pra mim, assim, não funcionou. Eu sei que lá é um lugar lindo, mas talvez em temporada. Arraial da Ajuda. Prado. Prado. A gente passou por Prado. Prado também, gente, foi decepcionante. Tivemos um problema no carro também, porque o arame enroscou lá embaixo, sabe? Tava muito alagado, tava muito cheio alagado. de cratera assim, né? E tinha água, que tinha chovido bastante. Quando a gente passou com o carro, enroscou um arame. E aí o arame veio arrastando um monte de coisa, deu um perrengue que... Então, Arraial da Ajuda. Arraial da foi... Ajuda a gente ficou lá mais ou menos, o quê? Uns 15 dias? Mais ou menos? Não, uns 12 dias, vai. Porque lá tem um espaço, um estacionamento público, né? Que vários motorhome param lá e você pode ficar lá. E só tem água, né, amor? Só água, não tem ponto de energia, mas vale muito a pena para quem tem motorhome parar lá. Foi muito legal. Então, disso tudo, a gente levou um grande aprendizado. Estratégia de logística é um dos pontos, né, amor? Otimização de espaço. Por quê? Porque a gente refez o projeto. É tanto que a gente fez um novo tour, né? Porque
a gente teve que rever alguns conceitos. A gente saiu com uma ideia e na estrada a gente viu que não ia funcionar. Sabe aquilo assim que você vai tirando a roupa no meio do caminho? É bem isso, a gente foi mudando algumas coisas, justamente foi por isso que a gente teve aqueles consumos de R$326 com a material de apoio, teve algumas coisas porque a gente teve que mudar. A gente aprendeu o uso consciente da água, tanto para louça, roupa, comida e banho, sabe? A gente começou a valorizar a gente gasta R$10, muito 10 litros de água. Por isso, imagina na nossa casa, eu lavava quintal, né? 10 litros de água para lavar a louça de manhã. Então, assim, é um grande aprendizado a gente começar a dar valor, igual aqui. Aqui a gente tem 5 litros, parou em qualquer lugar, 5 litros. 5 litros faz uma grande diferença para quem está vivendo. A gente anda hoje com 20 litros, 20 né? litros. 10, 20 litros, 25 litros, porque são 20 que a gente usa para lavar, tomar banho, essas coisas. Então, é uma coisa que a água a gente começou a dar muito valor, gente, muito valor ao descarte, onde você vai fazer o descarte desses resíduos, entendeu? Antes, joga ali no matinho, não é assim. Agora a gente tá tentando ter uma garrafa de 5 litros, né? A gente vai e joga na garrafa de 5 litros, onde tiver uma pia, algum lugar, a gente vai a gente e descarta. Tá. Por exemplo, limpar os pratos antes de você lavar a sua louça para economizar água. Aprendemos não deixar muita comida, né, amor? Fazer a quantidade suficiente. Valorização de alimentação. Nossa. É uma coisa que a gente tem muito. Em casa hoje, a gente era muito, comprava. Hoje em dia não, você compra o suficiente para você comer. E outra, é fruta, é legumes, é verdura, isso é pouquinhas quantidades e vai comprando de acordo. Tudo bem que teve muitos pontos que a gente não conseguiu comprar legumes, né? Tipo, mas teve muitos, por exemplo, o Mucugê, a gente tem uma feira ótima. Aprendendo a viver novamente. Então é uma aprendizagem. Então, igual eu falei, o descarte. Mas assim, a riqueza dessa experiência está além de tudo que falamos. E nunca mais nós seremos o mesmo. Nunca mais. Nunca mais. Estamos aprendendo novamente a viver de uma forma simples e minimalista. Agora, eu vou pedir para o editor deixar umas cenas aí de onde passamos, dos lugares onde passamos, para vocês verem como é lindo, como é mágico. É difícil? É difícil, mas vale a pena. Vai super a pena. Nossa, então, editor... I wanna wander out of the valley where the river takes us far away from home. Time to ponder in the fields around me where there's nothing but the breeze and the great unknown. Leave your worries and your suitcase. All you don't need, nothing but you. So don't throw your hopes down a wishing well. It's your heart's desire carry you. Come and sail with me to the open ocean where you don't have to dream because there's you. Olha lá, galera. Bora, gente. Partiu? Partiu, obrigado.